Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, vivia um povo chamado de os Filhos de Israel. Desses filhos surgiram certos homens e mulheres, através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi Samuel, um homem dedicado. Numa distribuição, Works Editora, Samuel, um homem dedicado. Um episódio do Velho Testamento. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Centenas de anos depois que os israelitas fugiram do Egito e entraram na terra prometida de Canaã, viveu um homem cujo nome era Eucana. Este homem tinha uma mulher de nome Ana. Ana há muito desejava um filho. No seu sofrimento, ela muitas vezes chorava e não comia. Quando ela e Eucana foram adorar no tabernáculo de Siló, Ana orou fervorosamente ao Senhor, dizendo: Senhor, se me deres um menino, eu o darei a ti todos os dias da sua vida. Eli, o sacerdote, viu os lábios de Ana se mexerem, mas sem ouvir uma palavra. Achou que ela estava embriagada. Ele falou asperamente com ela, até ela se explicar. Eu não estou embriagada. Eu tenho orado ao Senhor, porque meu coração está cheio de pesar. Bem, então vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que pediu a ele. Que eu ache graça em seus olhos. E Ana cumpriu a sua promessa ao Senhor. Quando seu filho, a quem chamou de Samuel, ainda era muito jovem, ela e seu marido o levaram à casa do Senhor para Eli. Eu sou a mulher que orou aqui. Eu orei por este menino e o Senhor o deu para mim. E em troca, eu o estou dando ao Senhor enquanto ele viver. Então o Senhor a recompense, dando mais filhos a você. E que este menino se torne um grande profeta e líder em Israel. Então, com o coração alegre, Ana ofereceu uma oração de graças a Deus antes de voltar para casa com o seu marido, deixando Samuel para começar sua vida a serviço do Senhor. Os anos se passaram, sob a orientação de Eli. Samuel aprendeu avidamente a palavra do Senhor. E enquanto o menino crescia, Eli apreciava cada vez mais o amor de Samuel pelo Senhor, a sua pronta obediência e devoção ao trabalho. Mas quão diferentes eram seus próprios filhos. Apesar de os filhos de Eli, Hofni e Finéias, serem sacerdotes, eram homens que desprezavam Deus e faziam as pessoas desprezarem a adoração de Deus no tabernáculo. Mas o dia estava chegando em que os filhos de Eli seriam punidos pela sua iniquidade, como Deus estava prestes a revelar a Samuel. Uma noite, logo depois de Samuel se deitar para dormir, o Senhor o chamou. Samuel. Samuel. Sem entender que Deus estava falando com ele, Samuel correu até Eli. Aqui estou. O senhor me chamou? Não, eu não o chamei, meu filho. Vai e deite-se de novo.
Samuel. Mais uma vez, Samuel ouviu a voz chamando-o. De novo ele se levantou e foi até Eli. Mas o sacerdote, achando que o menino teve apenas um sonho, mandou-o se deitar pela segunda vez. Samuel. Aqui estou. O senhor me chamou? Vá e deite-se. E quando for chamado de novo, diga: fale, Senhor. O teu servo ouve. Samuel. Fale, senhor. O teu servo ouve. Então Deus falou com Samuel, dizendo que os filhos de Eli seriam punidos pela sua iniquidade. Samuel tinha medo de contar a Eli a triste notícia da punição que Deus traria sobre a sua família. Ele ficou acordado o resto da noite. Mas na manhã seguinte, Eli insistiu em saber o que Deus tinha dito a Samuel. E quando ele ouviu o que aconteceria, ele sabia no seu coração que isso era apenas justo. Os seus filhos foram maldosos e ele mesmo pecara por ter sido tolerante demais com eles. É o Senhor. Faça a ele o que parecer certo para ele. Vamos. E Samuel cresceu, sempre servindo fielmente ao Senhor, e Deus continuou falando com ele. Logo, israelitas de toda a parte da terra perceberam que Samuel era um profeta do Senhor. E então aconteceu que os israelitas entraram em guerra com os filisteus. Como o curso da batalha estava indo contra Israel, os filhos de Eli levaram a arca do concerto ao campo de batalha, na esperança de que ela ajudasse a salvar os israelitas. Mas os filisteus obtiveram uma grande vitória. Eles mataram os filhos de Eli e levaram a arca do concerto. Quando Eli ouviu as notícias da batalha, que os seus 2 filhos foram mortos e que a arca do concerto fora levada, ele caiu da sua cadeira e morreu. Depois da morte de Eli, Samuel tornou-se governador do povo. Durante muitos anos, ele viajou de cidade em cidade, não apenas resolvendo as contendas entre as pessoas, mas instigando-as a servir ao Senhor com todo o seu coração. Pois, acima de tudo, Samuel continuou sendo um homem dedicado ao Senhor e um profeta e professor da palavra de Deus. Nos anos em que Samuel julgou as pessoas, os filisteus foram levados a recuar da terra e seus ídolos foram destruídos. Então, mais uma vez, o único Deus verdadeiro foi adorado na terra de Canaã. Então, um dia, na velhice de Samuel, os anciãos de Israel foram para sua casa em Ramá, em uma missão importante. Eles queriam que Samuel lhes desse um rei para governar sobre eles, pois os filhos de Samuel, que ele constituiu como juízes sobre Israel, aceitavam subornos e eram injustos, e não andavam pelos caminhos justos do seu pai. Quando Samuel soube que as pessoas queriam um rei, ele ficou muito indignado. Não era Deus o seu rei? Como no passado, quando enfrentava problemas, Samuel orou a Deus.
Então ele começou a mostrar aos anciãos alguns dos males de ter um rei reinando sobre a Ele terra. tomará os seus filhos e os fará trabalhar para ele. Ele tomará 1/10 da sua colheita e dos seus rebanhos, e vocês serão seus servos. Então vocês irão se queixar desse rei que vocês mesmos escolheram. Mas o Senhor não irá ouvi-los. Não, nós queremos um rei. Queremos ser como todas as outras nações. O nosso rei vai liderar e lutará nas nossas batalhas. Quando Samuel viu que eles estavam determinados a ter um rei, ele falou de novo com o Senhor, e o Senhor disse para Samuel: Faze o que eles pedem e dá a eles um rei. Com o coração pesado, Samuel disse para os anciãos voltarem para casa e dizer ao povo que eles logo teriam um rei. A escolha de um rei era importante, pois afetaria toda a história de Israel. Então, mais uma vez, Samuel pediu orientação a Deus e a resposta veio claramente. Amanhã, a esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim. Unge-o para liderar o meu povo. No dia seguinte, ele viu 2 estranhos entrarem na cidade. Eram Saul, da tribo de Benjamim, e seu servo. Eles estavam longe de casa, procurando jumentas que haviam se perdido. Saul era muito alto, uma cabeça mais alta do que todos os outros. E o Senhor disse para Samuel: Eis o homem de quem te tenho dito, ele governará o meu povo. E Samuel falou com Saul e o convidou para comer e ficar com ele aquela noite. Na manhã seguinte, quando Saul e os seus servos se puseram a voltar para casa, Samuel os acompanhou por um trecho. Depois de dizer para Saul mandar o seu servo na frente, ele disse: Fique aqui para que eu lhe mostre a vontade de Deus. O Senhor agora ungiu-o para que seja o líder do seu povo de Israel. Assim o Senhor escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel. E Samuel deu várias provas a Saul, através das quais ele saberia que governaria o povo de Israel. Mais tarde, Samuel convocou o povo e apresentou Saul publicamente como o primeiro rei de Israel, dizendo: Vejam a quem o Senhor escolheu. Viva o Senhor! Saul logo demonstrou ser um grande soldado. Depois de uma guerra contra os amonitas, na qual ele liderou um exército de 30.000 israelitas à vitória, Samuel reuniu o povo em Gilgal, onde Saul foi oficialmente coroado rei de Israel. Essa foi uma ocasião de grande alegria para o rei recém-coroado e os homens de Israel. Mas Samuel também alertou o povo, Agora dizendo: o Senhor impôs sobre vocês um rei. Se temerem o Senhor seu Deus e o servirem, e se vocês e o rei seguirem o Senhor, então nenhum mal lhes acontecerá. Mas se não ouvirem o Senhor e forem rebeldes contra ele, então ele ficará contra vocês e lhes punirá. Agora fiquem aqui e vejam esta grande coisa. Quando tudo acabou, todo o povo temeu o Senhor e Samuel, e eles pediram para Samuel orar por eles. Eu nunca pequei contra o Senhor deixando de orar por vocês. Mas eu continuarei ensinando o que é bom e direito. Então somente temam o Senhor. Sirvam-no fielmente com todo o seu coração. E respeitem todas as coisas grandiosas que ele fez por vocês.
Mas chegou o dia em que o rei Saul propositadamente desobedeceu ao Senhor. Na véspera de uma grande batalha com os filisteus, ele ficou impaciente e ofereceu um sacrifício pelo sucesso do seu exército na batalha, sem esperar a chegada de Samuel, mesmo sabendo que Deus proibira a todos, exceto seus sacerdotes, a fazer uma coisa dessas. O que você fez? Você demorou tanto para vir e temi que os filisteus nos atacassem. Fui forçado a fazer isto. Você fez uma coisa tola. Não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Por causa da sua desobediência, Deus tirará o reino de você e apontará outro rei para liderar o seu povo. Um que o obedeça por completo. Mas Saul continuou ignorando os avisos de Samuel. E Samuel se entristeceu com a infidelidade de Saul ao Senhor. Então, um dia, Deus falou com Samuel. Até quando irá sofrer por Saul? Eu o tenho rejeitado como rei sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite. Eu te mandarei para Jessé, em Belém, pois eu escolhi um de seus filhos para ser o rei. Então, com Saul rejeitado, Samuel se aprontou imediatamente para a viagem a Belém para ungir um segundo rei, um homem ao gosto de Deus. Este era um homem totalmente dedicado ao Senhor, um homem que conhecia a vontade de Deus e a realizou. Como um menino no tabernáculo, como um líder do povo de Deus, como um professor da palavra de Deus, como um profeta e um criador de reis.